Bem-vindo ao Investe no Futuro, um podcast sobre investimentos, mercados e criação de riqueza. Eu sou o Daniel Pimentel, um investidor profissional, empreendedor, cidadão do mundo e apaixonado por aprender algo novo todos os dias. Aqui vou ajudar-te a seres mais abundante, mais informado e mais feliz. Olá a todos, bem-vindos ao episódio de hoje. Hoje tenho aqui um formato mega especial e tenho muito prazer de vos trazer aqui um episódio completamente diferente daqueles que tenho feito até hoje e tenho comigo três convidados muito especiais, três pessoas que me têm acompanhado há muitos anos e são três pessoas com quem eu falo imenso sobre investimentos, porque uma coisa muito importante na vossa jornada de investimentos é encontrarem também os vossos buddies, os vossos amigos com quem vocês se sentem confortáveis a falar e ter toda a vulnerabilidade para expor o que sabem, o que não sabem, porque é assim que nós aprendemos. E eu tenho realmente a sorte e a bênção de ter um grupo de amigos com quem nós falamos muito ativamente sobre ações, tanto ou mais do que se calhar falamos de outros temas, e acaba por ser um pouco um tema muito divertido. E uma das pessoas vocês já conhecem, que é o Tiago Rocha, que já esteve comigo no episódio 18, salvo erro. Portanto, o Tiago, só para fazer aqui um resumo, é uma pessoa que trabalha atualmente como CMO num operador de telecomunicações, num dos maiores empresas do Médio Oriente, e fez a sua carreira como consultor. Portanto, é uma pessoa que tem um pensamento estratégico que eu admiro muito. E depois tenho aqui duas novidades para vocês. Uma é o Alexandre Teixeira, portanto também foi uma pessoa que estudou comigo, também trabalhou em consultoria e agora é diretor financeiro numa empresa que trabalha em Portugal, mas também trabalha em Angola. E aliás, ele neste momento está em Angola, portanto esperamos que a ligação funcione bem, mas portanto, é uma pessoa que eu admiro muito, o Alex, porque é um investidor super, talvez no termo mais tradicional, tem sempre ideias, tem sempre uma tese de investimento, tem sempre as suas notas nos documentos de Word de uma empresa que ele já foi ver, e é difícil encontrar uma empresa que eu esteja a analisar que o Alex não tenha já analisado. E, portanto, acaba por ser sempre uma pessoa com quem trocamos muitas notas. E depois tenho aqui também outra novidade, que é o Rui Ferreira. Portanto, o Rui Ferreira também foi uma pessoa que também estudou comigo, trabalhou comigo, veio comigo para o Dubai e fizemos um percurso tanto académico como profissional juntos durante muitos anos, e depois ficámos sempre com uma grande relação de amizade. E o Rui é aquela pessoa que quando há uma dúvida, quando é preciso saber um facto, quando é preciso questionar a nossa linha de pensamento, é a pessoa que nós vamos sempre falar, porque realmente é uma pessoa que nós admiramos muito do ponto de vista também intelectual e sobre como ele pensa. Portanto, Tiago, Alex e Rui, bem-vindos ao podcast e obrigada por aceitarem aqui este desafio. E se calhar antes de começar, portanto, explicar aqui também um pouco à audiência, portanto, aquilo que eu queria também fazer é aqui um pouco um stock debate, um stock fighting club. No fundo a ideia é vocês, temos aqui cada um de nós uma empresa, falamos sobre a empresa e depois no final decidimos em conjunto se investiríamos ou não. E o grande objetivo disto é, em primeiro lugar, porque é uma coisa que nós adoramos fazer, portanto acaba por ser uma diversão ao mesmo tempo, mas em segundo lugar também porque permite e ajuda as pessoas a perceber como é que nós pensamos sobre o tema dos investimentos, como é que pensamos sobre o tema de investir em ações. E por fim, este grupo que vocês aqui estão a ver, nós estudámos todos juntos e ficámos com a alcunha dos metralhas. E nem sei bem como é que isso originou, talvez tenha sido partido do Tiago ou do Rui ou qualquer coisa assim, mas ficámos conhecidos como os metralhas e foi em tom de brincadeira, mas foi continuando,
e depois também nos nossos tempos de faculdade sempre tivemos um espírito muito colaborativo e o grupo dos Metralhas depois teve um projeto que fazíamos resumos e depois partilhávamos, e aquilo teve tanto sucesso que começou, que ainda hoje os nossos resumos, mais de 10 anos depois, ainda são partilhados na faculdade onde estudámos, portanto agora os Metralhas apresentam aqui o primeiro Metralhas Investing Show, Investing Club. E então hoje temos aqui 4 empresas, 4 ações, e eu vou falar da Adobe, o Tiago vai falar da Apple, o Alex vai falar da Rio Tinto e o Rui vai falar da Berkshire Hathaway. Portanto, se calhar passa a palavra ao Alex. Alex, bem-vindo aqui ao Invest no Obrigado. Futuro. Obrigada por acederes ao teu convite, por acederes ao convite a participar. Portanto, Alex, antes se calhar de começarmos, só te queria fazer uma pergunta. Força. Como é que tu chegaste até aqui? O que é que tu fazes hoje em dia? Explica só num minuto ou dois às pessoas quem tu és e depois também, se pudesses só dizer num minuto ou dois, que estilo de investidor é que tu és? Ok, Daniel, muito obrigado pelo teu convite. Como tu falaste bem e me apresentaste, eu fui teu colega na faculdade, nós conhecemos aí. Desde então eu passei pela auditoria primeiro, na PwC, depois consultoria em Portugal, na então LBC, ou Leadership, e hoje sou diretor financeiro na Easy People, que é uma empresa angolana, mas também com presença em Portugal e no Dubai, muito focada na área da IT, mas que tem nos últimos anos crescido significativamente para outras áreas de negócio, como a saúde, por exemplo. Falando um bocadinho do meu perfil de investimento, o meu perfil é completamente de longo prazo. Eu não percebo nada de trading, nem day trading, não consigo fazer uma análise a curto prazo a uma ação, isso para mim não existe, porque o meu perfil é completamente de longo prazo, tento diversificar o que consigo, e faço aqui um pouco um mix de grandes empresas, digamos assim, com um bocadinho de stock picking, digamos, de pequenas empresas que muitas das vezes são desconhecidas, mas que têm um potencial de crescimento bastante pequeno. Aquelas empresas normalmente que se apresentam nos índices norte-americanos do Russell 2000 ou do Russell 5000. Portanto, o meu perfil é este, tento diversificar o máximo que consigo, também seguindo aquela linha do Warren Buffett, que só diversifica quem não percebe nada disto. Às vezes também diversificar demais pode ser um erro. E pronto, basicamente este é o meu perfil. Obrigado, Alex, e obrigado pelas palavras, e gostámos também muito de saber um pouco como tu pensas. Então o Alex traz-nos hoje aqui uma empresa que é a Rio Tinto. Alex, vou-te passar a palavra, explica-nos lá a Rio Tinto e se estás interessado nela e porquê. Daniel, muito obrigado. Falando um bocadinho aqui da Rio Tinto, vou olhando aqui um bocadinho para as minhas notas. Quem é a Rio Tinto? A Rio Tinto é uma das empresas, para as empresas cotadas em bolsa, é a segunda maior empresa cotada em bolsa neste setor. É um conglomerado anglo-australiano, uma empresa cotada na Bolsa de Londres, a sede em Londres, mas que também está cotada na Bolsa de Nova Iorque. Eu normalmente olho mais para a Bolsa de Nova Iorque, não tanto para a Bolsa de Londres, mas quem quiser comprar pode efetivamente comprar na Bolsa de Londres. É uma empresa que se define como produz todos os materiais usados a nível mundial. O seu slogan até é "We produce materials essential to human progress", produzimos materiais necessários para o progresso humano. Os principais minérios onde ela trabalha é o ferro, o alumínio, o ouro, os diamantes, e tem investido muito nos últimos anos em minas relacionadas com as novas tecnologias, muito ligadas à questão dos automóveis e das baterias, ao lítio e por aí adiante. O principal mercado vendedor e onde ela tem maior presença é a China, representa cerca de 58% do seu
portfólio de negócios, depois a América do Norte, Japão e por aí adiante. Tem vendas, falando em números, consolidadas já à volta dos 44,6 bilhões de dólares em 2020. As previsões para 2021, face ao crescimento muito grande das commodities, apontam para a volta dos 56, 58 bilhões de vendas. Okay? O market cap da empresa ontem, ao dia de ontem, era dos 120, 120 bilhões de dólares. É uma empresa que, falando dos principais riscos e não partindo já para a avaliação, quais é que são os principais riscos? E acho que se assentam na maior parte das empresas de minério. Temos aqui a questão do preço das commodities, portanto é uma empresa que o preço das commodities influencia muito o seu preço e a sua valuation, porque uma descida significativa do preço das commodities afeta as vendas da empresa. Tem também aqui todas estas questões hoje em dia da transição para o carbono neutro e a aposta que alguns países estão a fazer nessa transição tem feito alguma pressão na empresa. Obviamente que a empresa nos últimos anos preparou-se para isso e tem vindo a desenvolver e a apostar mais em minérios que até são bons para esta transição, nomeadamente, deixa-me ver aqui as minhas notas, os minérios mais usados para esta questão da transição é o cobre, o alumínio, os materiais para baterias. Portanto, são minérios que implicam uma grande poluição, portanto, são low CO2, não é? Portanto, têm feito uma aposta muito, muito grande nisso. Principais acionistas, há um ponto que eu gosto sempre de olhar nas empresas, especialmente nas grandes. A China, o governo chinês, através de uma empresa que é Aluminium Corp of China, tem cerca de 14%. Depois o resto está distribuído por fundos mundiais, incluindo o Norges Bank, tem à volta de 2%, e o resto é free float. A empresa que está em Londres, como eu já disse, também nos Estados Unidos. As receitas do ano passado foram à volta dos 42 bis, há quem aponte 58 bis para 2021, há quem chegue até aos 67 bis. O crescimento é muito grande, obviamente, e isso deriva do facto do preço das commodities ter subido significativamente durante o ano. A administração tem feito uma coisa muito interessante, especialmente a partir de 2012, que a empresa era uma empresa com uma dívida significativa e abateu grande parte da dívida financeira nos últimos 10 anos. Tanto que neste momento ela é positiva em net cash, portanto, em net debt, peço desculpa. E, portanto, este fator é muito importante porque permite nos próximos anos ter capacidade financeira para fazer investimento. O plano estratégico da empresa, espelhado até no seu relatório de contas e noutros documentos, apresenta o objetivo de comprar mais empresas nos próximos anos, comprar mais minas, digamos assim, fazer uma aposta na transição para os materiais, ou para os minérios que são low CO2, portanto, deixar aqui um bocadinho o carvão e outros minérios e passar para o níquel, como o lítio, como o cobalto, como o copper. Tem uma coisa que também é muito interessante, que é dividendos bastante altos. Se nós olharmos para o dividendo do ano passado e se colocarmos face ao preço deste ano, vamos a falar à volta dos 9%. É um valor bastante alto. É uma empresa que tem apresentado também uma coisa muito engraçada, que é dividendos extraordinários quando os acionistas não estão à espera. Portanto, é muito bom. Fazemos uma valuation com base num determinado nível de dividendos e de repente recebemos um dividendo extra, é sempre bom. Fica sempre bem na carteira. Há objetivo para 2022, 23, 24, pelo menos apresentados pela administração no último meeting com os investidores, aposta muito na melhoria da performance financeira, na melhoria da performance de segurança, porque obviamente a segurança é sempre um fator muito importante nas minas, é um fator que pode colocar em causa até a cotação da empresa, não é? Se houver algum problema grave numa mina, e portanto a empresa, o grupo, tem o objetivo de apostar ainda mais na segurança das minas. Dizer que ele, nos últimos 2 anos, teve 0 acidentes, portanto não tem qualquer registro de mortes, 0 acidentes com mortes, não tem qualquer registro de mortes. Depois,
como eu já disse, é uma das líderes mundiais, tem ativos bastante diversificados, tem presença em todos os continentes, menos da Antártida, como é normal. Em termos de valor, a cotação está à volta dos 76, penso que foi o valor que fechou ontem. Tem um net payout share de à volta dos $5 por ação, que é pegando no preço da cotação de $74, dá uma yield de cerca de 6,8, para mim é muito interessante. Quando olho para a valuation deste tipo de empresas que pagam dividendos, que compram ações próprias e que têm uma tendência para não emitir muito, eu olho muito para o net payout share. Para mim é o que faz mais sentido. Olho para dividendos e olho para o shares buyback. Portanto, faço isto. Eu acho que é uma empresa que está bastante interessante, o preço. Se baixasse mais um bocadinho, seria ótimo comprar nesta altura. Fatores de risco que eu noto na empresa é, obviamente, o preço das commodities é o maior. Portanto, se houver uma queda do preço das commodities, os resultados da empresa vão cair e, portanto, em função disso o preço da ação vai ser afetado. Não me preocupa muito o futuro da empresa, porque eu acho que esta transição que eles têm feito para os novos materiais e a procura que existente, que vai continuar a existir, especialmente com os carros elétricos e as baterias associadas a isso, eu acho que vai continuar a existir uma procura muito grande por este tipo de minérios e eles fizeram essa transição muito bem. Basicamente é isto a empresa. Perguntavas-me, ou indicavas há pouco, se eu recomendava a compra. Face ao preço, eu faço net payout share, parece-me que neste seria um ativo que eu recompraria, até porque eu já tenho ações da Rio Tinto, e que eu acho que vale a pena. Alex, umas perguntas já agora. Força. Exposição à China, isso é um risco ou uma oportunidade? Olha, eu vejo como um risco, mas vamos lá ver. Até a Apple está exposta à China, não é? Falando um bocadinho aqui de todas as empresas, de uma grande empresa mundial. Hoje em dia são poucas as empresas que não estão expostas à China. Eu acho que para mim, mais do que estar exposto ao mercado, até porque o mercado chinês é um mercado onde estão grande parte das fábricas a nível mundial, onde grande parte da produção de carros elétricos, de baterias é feita, portanto, não teres uma grande exposição e não venderes muito para lá seria até contraproducente. Mais do que essa questão da exposição à China via mercado, é a exposição à China via acionistas. Portanto, tens um acionista que tem uma posição de peso, tem cerca de 15% praticamente da Shares, que é uma empresa estatal chinesa. Fala-se que o governo chinês tem mais uns pozinhos e, portanto, é capaz de chegar aos 20%. O Conselho de Administração, o Board, não inclui indivíduos de nacionalidade chinesa, não ligados ao governo chinês, portanto, parece-me que esse risco está limitado nesse aspecto. Obviamente, há alguma alteração significativa na China, uma aposta da China na descarbonização, pode levar aqui a que os resultados da empresa sejam ligeiramente afetados, mas de resto não vejo que essa exposição seja um risco muito elevado. É sempre um risco, mas não muito elevado. Olha, Alex, tu me deixas só fazer dois ou três comentários também. Força. Eu acho que calhar há uma coisa que também pode influenciar a curto prazo e a longo prazo também a performance da empresa, que é o facto da empresa, para crescer, precisar de fazer investimentos brutais, não é? Para construir um novo field de minério é preciso um investimento brutal, e pelo facto de agora as taxas de juros dos bancos estarem extremamente atrativas, é muito fácil eles crescerem a custo baixo, não é? Quando isto mudar, e tudo indica que vai acontecer por causa da inflação alta, se calhar os custos de investimento da Rio Tinto vão aumentar. Acho que isso pode também contribuir um pouco para a desaceleração do crescimento da empresa. Não sei se faz sentido isso, até porque na última apresentação aos investidores que a empresa fez, ela falou em fazer aquisições de minas e fazer investimentos em mais minas. São empresas de capital intensivo, portanto exigem sempre muito capital. Obviamente também há aqui alguns fatores positivos, que é o facto da empresa neste momento ter uma dívida mesmo baixa. A dívida bancária é baixíssima e, portanto,
mesmo que se vá endividar a umas taxas de juros superiores, tem sempre aqui alguma folga financeira. E depois, a própria rentabilidade da empresa. Estamos a falar de uma empresa mineira, uma rentabilidade líquida à volta dos 30%. A geração de cash é bastante elevada nesta empresa. Então, é tão elevada que às vezes paga dividendos extra. Portanto, tem essa vantagem, tem aqui uma folga, e acho que o facto de ter vindo a bater dívida permite que nos próximos anos a questão dos investimentos não seja um problema. Eu acho que pode ser até uma oportunidade, porque este mercado é um mercado muito disperso. Existem muitas minas, muitas pequenas empresas, às vezes cotadas em bolsa, que valem 50, 100 milhões de dólares, têm uma mina ou duas e que podem ser alvo de aquisição por parte das grandes mineiras, digamos assim. Portanto, é um risco, obviamente, mas acho que é um dos riscos menores neste momento, o acesso ao capital por parte da empresa. Olha, já agora aproveito, eu tenho mais duas perguntas só para me ajudares a perceber. Eu não sou um grande conhecedor do mercado das mineiras, mas julgo que uma coisa que é sempre muito latente acaba por ser risco geopolítico, porque acabam por estar sempre muito envolvidos na exploração em países emergentes, subdesenvolvidos, com muitas vezes suscetíveis a corrupção. Em que estado como é que tu vês isso para a Rio Tinto? Como é que eles têm gerido isso? Como é que é a public opinion? Ainda bem que falas nisso. Esse é um dos fatores de risco que a própria empresa, no seu relatório de contas, apresenta como dos mais significativos. Os riscos geopolíticos e também... Peço desculpa, tenho aqui o alarme. Os riscos geopolíticos, os riscos governamentais, ou seja, grandes alterações de países, e nós já ouvimos falar disto muitas vezes. Às vezes, quando há, especialmente na América do Sul, há aqui uma mudança de regime, em termos destas empresas mineiras, são muitas vezes afetadas por isso, porque isso é uma fonte de recursos muito rapidamente que os governos podem ir buscar dinheiro. Há também a questão dos direitos humanos, e isto tem sido um problema que tem afetado muitas mineiras a nível mundial, inclusivamente a Rio Tinto. Ou seja, todos nós sabemos que o trabalho em Minas é um trabalho bastante duro, e onde a aposta nos direitos humanos tem que ser significativa. Para uma empresa cotada não ter cuidado com isto, pode ser um risco. A empresa está muito focada neste tema neste momento. Eles têm claramente 4 objetivos estratégicos definidos para os próximos anos, são melhorar a performance financeira, melhorar a performance de segurança, e eles definem segurança, não só segurança física, mas esta questão dos direitos humanos, explorar novas minas e criar valores. Portanto, um dos 4 objetivos estratégicos está na segurança e nos direitos humanos. Porquê? Porque é onde eles determinam que pode haver aqui um risco significativo. Neste momento, eu penso que há cerca de 15 dias houve até uma situação interessante, não tem interesse, porque melhor que não devia acontecer, que é ameaças de greve numa das minas da Rio Tinto, na África do Sul. Porquê? A greve não é por melhores salários, é por melhores condições de trabalho. E, portanto, este tipo de temas é algo que afeta negativamente a imagem da empresa e que é um risco. Obviamente que o board já identificou isto como um problema e tem feito um esforço muito grande nos últimos anos, pelo menos é aquilo que eles dizem. Eu não consigo ir às minas diretamente validar essa informação, mas tem feito um esforço muito grande para limitar esse tipo de riscos. Porque nisso estavas a dizer até, Daniel, há aqui outro ponto importante, que é a regulação estatal. Portanto, se houver uma mudança de regulação estatal em alguns países, isso pode significar, por um lado, um risco, por outro lado, uma oportunidade. Um risco porque, se de um momento para o outro há um país que diz que o copper não pode ser mais explorado porque tem riscos ambientais, vai afetar negativamente os resultados da empresa. Por outro lado, há também oportunidades. Neste momento em Portugal saiu, penso que esta semana, uma notícia de que o governo autorizou, não é a exploração, tem outro nome que agora não me lembro, um nome técnico, mas é a prospecção em determinadas zonas do país para se criarem minas relacionadas com o lítio e com outros minérios das novas tecnologias ou das novas áreas do transporte elétrico. E, portanto, isto é também uma oportunidade, ou seja, a partir do momento em que há esta aposta, esta alteração da regulação estatal permite que estas empresas de minérios também entrem em determinados mercados, onde
Não estão. Não há presença de grandes empresas mineiras em Portugal e, se calhar, nos próximos 5 a 10 anos, podemos vir a ter uma exploração intensiva em algumas zonas do país. Acho que isto pode ser também uma oportunidade. Ok, olha, só mais uma pergunta do meu lado, que é, em termos de, falámos muito da geração de cash, portanto, eu gosto muito de olhar para o EBITDA, portanto, o EBITDA, aquilo que eu estava a ver é que nos últimos anos esteve em 17, 16, 19, 21 e agora 32, ou seja, se olharmos só para o último ano, subiu de 21 para 32 bilhões. Sim, Aquilo que eu queria perguntar é o que é que está por trás disto? Ou seja, isto é apenas expansão, ou seja, tem mais não. exploração, Ah, é commodities que eu, subiu os preços, é o que é que está a explicar esta subida? para mim há 3 fatores. O primeiro é a produção aumentou significativamente, ou seja, o facto de terem feito investimentos em 2008, 2009, 2010. Esses investimentos também só foram possíveis por uma razão, porque a empresa emitiu muitas ações. Emite ações para se financiar e dessa forma obter aqui cash que lhes permitiu comprar mais minas, crescer através do aumento da produção, e portanto aumento da produção, se tens mais produto, vendes mais, se vendes mais, ganhas mais dinheiro. Há também o preço das commodities e o preço, como tu disseste bem, o EBITDA disparou muito nos últimos anos, e especialmente no último ano, devido ao preço da commodity. Esta é uma ação que está muito exposta a esse fator. E, portanto, quando os preços crescem, obviamente que os resultados crescem. Há um fator para mim também importante, que é a dívida. Se tu fores comparar a Rio Tinto, e como vou a apostar na Rio Tinto e não noutras empresas do setor, é o facto da questão da dívida. Eu acho que a Rio Tinto, face às outras, está muito melhor preparada para o futuro, para fazer aquisições, para crescer. Se compararmos com a maior empresa do setor no mundo, que eu penso que é a BHP, que também é uma empresa anglo-australiana, a dívida é uma diferença abismal. E, portanto, o facto de terem vindo a diminuir a dívida, o facto de, obviamente, terem um crescimento do preço e a somares a isso o crescimento da quantidade de produto que vendem, são fatores que fazem com que o EBITDA tenha crescido. Então tu comprarias a este preço? Compraria a este preço. Ok, então se calhar em jeito de conclusão pedia ao Tiago e ao Rocha, se puderem ao Tiago e ao Rocha, ao Tiago Rocha e ao Rui, se podem, só um minuto ou dois, o que é que vocês acham? Comprariam watchlist ou não é uma stock que vos interessa? Olha, do meu lado, eu tipicamente gosto de investir naquilo que eu conheço mais ou menos ou naquilo que eu conheço bastante bem. Minério é, sem dúvida nenhuma, algo que eu não conheço todo, consigo interpretar aquilo que o Alex esteve a explicar e foi bastante claro. Muito rapidamente, o que eu gosto efetivamente do facto da empresa ter pouca dívida, acho que isso é um achievement muito interessante. O crescimento mostra boa performance da empresa. Mas há coisas que eu não gosto que se calhar têm um peso superior, nomeadamente a exposição ou a influência, melhor dito, a influência que a China pode ter na empresa, a nível até político, a dependência do preço das commodities, porque nós temos vivido um preço onde, acho que há 2 ou 3 anos que non-stop growth nas commodities, e isso é quase sem dúvida, diria eu, mais de 50% da razão do crescimento tão bom da empresa, e a incerteza e o risco brutal que existe na exploração, não é? Porque tu vais explorar um campo minério, apesar de tecnicamente já ser possível perceber quão forte pode ser este campo, mas pode sempre haver um risco de ser muito mais custoso explorar, podem haver acidentes, podem haver problemas geopolíticos, como vocês estão a explicar. Portanto, eu, para mim, não aceitaria o risco e optava por não investir. Oi. Não, também pelos mesmos 3 motivos. Portanto, em primeiro lugar, e mais importante, não percebo nada disso. E eu não invisto em coisas que não percebo, por isso não investiria na Rio Tinto, mesmo que seja a melhor empresa do mundo, eu não investiria nisso.
Ponto número 2, indo por ordem de importância, também, como foi dito pelo Tiago, as commodities. Não gosto de investir em empresas que estão dependentes de coisas como, por exemplo, o preço das commodities ou o preço das taxas de juros, coisas que está fora do controle delas. Portanto, a Rio Tinto não pode controlar o preço dos commodities, está dependente disso, eu não gosto. Ademais, neste caso em concreto, as commodities são dos piores investimentos de longo prazo, pelo menos historicamente, têm um retorno muito, muito baixo. Por isso, estar dependente de um ativo cujo retorno histórico não é bom, não me parece muito bom. E em terceiro, por ordem de importância, neste caso talvez um pouco menos importante, mas exposição à China também não é coisa que me agrade, mas neste caso não é muito grande. Se a China tem 20% da empresa, ok, 80% continua a dominar, mas não queria ter os camaradas do Partido Comunista como meus colegas acionista, como meus colegas acionistas. Portanto, não, mas o menos importante dos três neste caso. É um fator negativo, mas os outros dois são mais importantes. Ok, boa. Olha, do meu lado, houve um par de coisas que tu disseste que eu achei muito interessante, nomeadamente a dividend yield que eles pagam. Porque tu disseste 9%, mas eu acho que se considerares os share buybacks ou os dividendos especiais e não sei o quê, acho que vai para a volta dos 12%. Agora, a grande questão é, e sem isolamento, não, para mim, eu tenho sempre muito cuidado com dividend paying stocks, porque elas pagam dividendos por uma razão, não é? Porque, tipicamente, é porque têm dificuldades de crescimento e todo o dinheiro que conseguem gerar pagam, mas o problema é que muitas vezes são empresas com fraco potencial de crescimento e depois isso gera queda no preço da ação. Portanto, eu gostei muito do facto de ter uma boa dividend yield e ter um balance sheet forte, ok? Agora, aquilo que me causa muito constrangimento, só mais uma coisa que eu também gostei. Embora não tenha os dados, eu calculo que uma empresa como a Rio Tinto deve servir um efeito interessante no portfólio de diversificação, não é? Eu acho que é bastante elevado. Deve ser uma empresa com um beta baixo, deve servir bem com um elemento de diversificação, portanto isso também é preciso ter um pouco em consideração também o tipo de portfólio que vocês têm e depois se isto encaixa lá ou não. Mas aquilo que eu tenho muita dificuldade em ter conforto é que realmente nós estamos num ciclo de commodities super bullish. As commodities têm crescido imenso, neste momento temos tido imensa inflação também e depois também com alguma disruption ou ruptura que tem existido por causa dos riscos geopolíticos com a Rússia e a Ucrânia, mas a verdade é que neste último ano ou dois as commodities em geral têm subido muito o preço. Portanto, eu nesse ponto de vista, em termos de, se eu pensar nisto como um ciclo, o medo que eu tenho é que talvez o ciclo não seja a altura certa para estarem a fazer um investimento. E depois se eu meter em cima disso tudo o facto de ter aqui se calhar uma exposição geopolítica grande, estar em geografias complicadas, eu neste momento também não me desperta, digamos assim, a vontade de investir. Portanto, para mim era uma empresa que eu iria observando. Quando eu se calhar visse que houvesse um ciclo de commodities em que tivesse descido muito os preços, consideraria nessa altura, mas neste momento não, pelo menos não, para mim não entra para o meu portfólio. Ok. No meu está. No meu está e vai continuar. Olha, excelente discussão, se calhar porque também eu sei que não tenho vocês aqui eternamente, portanto se calhar vou passar então para a próxima, se calhar passo a palavra ao Rui, que preparou a Berkshire Hathaway, que é uma empresa que
que todos nós admiramos imenso o seu, digamos, fundador, mas agora vamos falar da sua empresa. Portanto, Rui, eu passo a palavra. Esta é uma empresa pequenina e fácil, portanto vai ser mais rápido. Então, eu venho aqui fazer um bocadinho de batota. Portanto, nós estamos aqui a falar de empresas, vimos aqui todos com ideias excitantes, mas eu venho aqui, portanto, apresentando-me um pouco. Eu sou um investidor maioritariamente passivo, quase 90% do que tenho em ações são índices de fundo. Depois tenho 10% para brincar, como as empresas que nós temos aqui a falar. Tenho outras coisas em carteira para diversificar, que não são ações. Mas o que eu venho aqui, o motivo pelo qual eu trouxe a Berkshire Hathaway é um pouco para fazer o papel do investidor passivo aqui. Portanto, tu pedes-me que eu traga uma ação e eu pensei qual é a ação mais parecida com um fundo que eu arranjo. E porquê? Porque estive agora a ler esta manhã, o ano passado 75% dos gestores de fundos ativos não bateram o mercado, e se falarmos de longo prazo, mais serão. Por isso, trago a Berkshire Hathaway, que é uma empresa muito parecida com o índice. Portanto, olhando aos resultados, é uma ação que cresceu 29% o ano passado, contra 29% do mercado. Nos últimos 10 anos, 14,5%, o mercado 16,5%, portanto um bocadinho melhor. Nos últimos 29,5%, quer a empresa, quer o mercado, se for 25%, a Berkshire já bate um bocadinho o mercado, 11 contra 10. Se olharmos a este ano, então as coisas até estão bastante melhores para a Berkshire, mas estamos a falar de um mês, não é relevante. Também dizer que fez tudo isto com um beta abaixo de 1, portanto cresceu em linha com o mercado, com um pouco menos de volatilidade, o que é uma coisa boa. Portanto, trago a Berkshire na perspectiva de ser uma empresa que cresce constantemente, tem os retornos em linha com o mercado, não vão ver a empresa crescer 50% ou 100% num ano, também não vão ver descer 30%, 40%, não creio que vamos ver isso. E é uma empresa, como eu disse, parece um índice, portanto eu estive a olhar para o portfólio da Berkshire, o que eles têm em carteira. Encontrei 6 empresas que eles têm em carteira com as quais eu tenho utilização diária. Portanto, todos os dias eu dou dinheiro ao Mr. Buffett através de contacto com 6 empresas. Eles são donos, quer dizer, têm uma pequena participação na Amazon. Portanto, não se admirem se tocar a campainha, o homem da Amazon com uma entrega. O cartão que eu mais uso é a Visa. Eles têm uma participação importante na Visa, mas para quem tem American Express ou Mastercard também está em carteira da Berkshire Hathaway, portanto qualquer pessoa que esteja a utilizar um cartão de débito ou de crédito está-lhes a dar dinheiro. Tem uma participação importante na Coca-Cola, também consumo diariamente. Tem uma participação na Johnson & Johnson, uso o shampoo deles para dar banho às crianças. Tem uma participação na Procter & Gamble, uso o detergente deles para lavar a roupa. São donos a 100% da Duracell, também são as pilhas que eu tendo a utilizar. Então, estão aqui 6 empresas que eu utilizo diariamente, portanto dou-lhes dinheiro diariamente. Mas há outras, a mais importante de todas é a Apple, que é a maior empresa que eles têm em carteira, vale cerca de 20% da empresa. Depois diversificam, têm bancos, vários. Tem outros produtos que muita gente usa diariamente, como os ketchups. Estão nas telecomunicações, tem Verizon e T-Mobile, duas empresas grandes nos Estados Unidos. Tem uma empresa de automóveis, tem petróleo, gás natural, eletricidade, farmacêuticas, laboratórios médicos, supermercados, seguros. Portanto, eles fazem isto tudo. A empresa em si é praticamente um índice e, portanto, não admira que a sua performance replique a performance do índice. E depois outro ponto aqui a favor da Berkshire, além deste histórico de resultados bons, é uma empresa que neste momento tem muito cash disponível. Isto pode ser bom ou pode ser mau, as pessoas podem pensar nisto como algo mau. Eles têm cerca de 150 mil milhões de dólares disponíveis no balanço para investir, se quiserem já, é o equivalente a 21% do valor da empresa. E se houver volatilidade, nós estamos a ver que estão a aparecer algumas oportunidades, a empresa tem o dinheiro disponível para investir e historicamente eles têm alocado bem o dinheiro que têm disponível, por isso vem cá nesta perspectiva. Uma empresa com resultados de longo prazo, muito diversificada, que eu gosto, e com dinheiro disponível, pouca volatilidade,
É isto que eles têm para oferecer. Como é que tu pensas sobre o preço? Ou a tua forma de pensar sobre o preço é igual à de um ETF, ou seja, fazes um dollar cost averaging? Sim, diria que sim. Não é a empresa, eu sinceramente nem sei como é que eles contabilizam os resultados, sei que é uma empresa que olhas para as receitas deles não é importante. Por exemplo, eles com a Apple quase não fazem receitas, mas a empresa cresceu imenso, a Apple cresceu imenso desde que a Berkshire adquiriu a sua participação, portanto uma influência enorme no aumento do preço da Berkshire, mas não nas receitas, tu não vês receitas. Por isso, múltiplos com múltiplos de receitas, múltiplos de EBITDA, não é a melhor forma de olhar para esta empresa. Resultados líquidos, sinceramente não tenho a certeza, não, só vendo como é que é feita a contabilidade da empresa, mas sim, eu diria que se tu quiseres entrar a investir nesta empresa, deves fazer aquilo que tu dizes, que é ir investindo aos poucos. Quanto mais tempo tiveres investido, mais vais lucrar. Se fores um pouco avesso ao risco, indo investindo aos poucos, vais beneficiar um pouco. Se a empresa descer, se a cotação descer, vais comprar mais barato, portanto beneficias com isso. Se subir já tens alguma segurança quando estás a comprar, já tens alguns lucros amilhados. Por isso, embora historicamente investir aos poucos não seja ideal, portanto o ideal em média é tu meteres o dinheiro todo o mais rápido possível. Se fores a ver só o risco e se quiseres evitar a volatilidade, sim, perfeitamente ir investindo aos poucos. Sim, até porque os resultados da Berkshire, pelo menos da última vez que eu olhei para ela, parece-me a mim que têm em conta um método, uma espécie de método de equivalência patrimonial, ou seja, sempre que há uma variação da cotação das ações, os resultados da empresa também são afetados por isso. Tem a ver com umas alterações nas regras penso que é das GAP americanas ou das IFRS, umas coisas quaisquer assim, que fez com que neste momento, se houver uma variação negativa do valor das ações que eles detêm, também há uma variação, afeta resultados. Sim, eu penso que o Buffett até deu uma conferência, falou um bocadinho sobre isso, que ele é contra este tipo de regras, essa mudança contabilística, porque efetivamente o resultado da empresa não é espelhado de uma forma correta. Eu lembro, penso que foi em 2019 ou 2020 que eles apresentaram resultados líquidos negativos em função disso, ou seja, a empresa gerou cash, mas como há uma variação da cotação de algumas ações que tem uma influência no valor do mercado, faz com que eles apresentem resultados. Sim, ele já disse que olhar para métricas tradicionais de contabilidade não Claro, faz sentido para avaliar esta empresa. Os fundos têm não sei se é o caso deles, mas os fundos têm uma métrica que é o NAV, Net Asset Value, que te diz o valor daquilo que tu tens em carteira. Por exemplo, a participação da Berkshire na Apple, penso que é cerca de 125 mil milhões de dólares. Portanto, isso é a métrica muito mais importante do que o resultado que eles geram, é quanto é que vale a participação deles na Apple, somado da participação deles na Visa, na Amazon, na Kraft, na Procter & Gamble, todas as empresas que eu falei. E depois sim, tem alguns negócios que não estão cotados em bolsa, como por exemplo a Duracell, que eles são donos a 100%, os seus seguros, e aí sim, a isso somas, avalias essas empresas e somas esse valor. Eu acho que há aqui um fator que, não sei, pensava que tu ias dizer, Rui, mas é um bocado difícil de quantificar o impacto, que é o fator Buffett, não é? A mística do investidor Warren Buffett, qual é que é o peso e a influência que ele tem na própria valorização da empresa e o que é que poderá acontecer quando já não houver Buffett, que se calhar infelizmente não demora muito. Se calhar era um pouco daquilo que se pensava quando havia Steve Jobs na Apple, em que as pessoas também tinham um pouco a percepção de cá, Apple é Steve Jobs e Steve Jobs é Apple, e quando não houver Steve Jobs, o que é que vai acontecer? E o que aconteceu foi que a empresa cresceu ainda mais. Portanto, achas que Warren Buffett, o peso, qual é que é o peso dele no valor da ação? Só para complementar, a verdade é que o Warren Buffett tem 91 anos e depois eles têm o outro fundador que é mítico e que está um pouco mais na sombra, mas que é brilhante, que é o Charlie Munger, que esse então tem 98 ou 99 anos. 7 ou 8. 7 ou 8. 98, sim.
Conviver para sempre. Nascido no dia de ano novo. Esse tipo de questões foi questões que eles começaram a receber muito quando entraram ali na casa dos 80, porque é normal, qual é o plano de sucessão, e por isso nos últimos 10, 15 anos eles fizeram algumas contratações para precaver o futuro da empresa. Contrataram uma pessoa só para tomar conta do negócio de seguros, que era um dos maiores peritos mundiais a avaliar o valor, penso que chama atuários, como valorizar uma apólice, qual é o preço a pagar. Portanto, tem ali um craque mundial de seguros, que é um negócio muito importante para a empresa. E depois tem o lado dos investimentos, onde eles fizeram também 3 contratações, uma das quais é o próximo CEO, que gera irá ele gerir toda a parte de investimentos da empresa. E depois tem mais 2 gestores que foram buscar a fundos americanos, o Ted e o Todd. E o que o Buffett disse foi o ano passado. O Buffett, o ano passado, disse que eles tiveram, no ano anterior, portanto no ano 2020, tiveram um melhor registro do que o próprio Buffett. Portanto, o Ted e o Todd, em 2020, eles próprios tiveram melhores resultados do que o Buffett. Um deles foi o responsável pela aquisição da Apple. A participação do Warren Buffett na Apple gerou-lhes mais lucros do que todos os outros investimentos que ele fez ao longo da vida, e ele já anda nesta vida há 80 anos. Por isso, a sucessão da empresa está assegurada. São pessoas que estão um pouco na sombra hoje, mas têm demonstrado competência. O plano existe, portanto, quando eles saírem da empresa, já se sabe o que é que vai acontecer, o que é bom. Não é uma coisa que me preocupe. Sei que se discute muito, é normal. Já estão os dois na casa dos 90 anos, o Warren Buffett e o Charlie Munger, mas a sucessão está assegurada, as pessoas têm apresentado resultados. Não me preocupa. Sim, parece-me que é uma situação que, pronto, gera sempre desconforto. Eu tenho a certeza que quando o Charlie e o Warren saírem de cena, espero que saiam de cena por se reformarem, não por morrerem, mas pronto, é a lei da vida, digamos assim. Tenho a certeza que quando esse dia chegar que vai levar um tombo, se calhar nesse dia é a altura perfeita para comprar. Mas porquê? Porque, quer dizer, isto é uma ação que depende dos ativos que tem em carteira, não é? E neste momento tem um conjunto de ativos de qualidade em carteira e tem processos e tem pessoas e tem equipas que têm vindo a ser treinadas, portanto é realmente um risco, mas eu pelo menos ganhei conforto com isso, não sinto que isso fosse parar o meu investimento. Mais alguma pergunta para o Rui? Não. Alex, está claríssimo. O que é que achas? Farias? Faria que faço. Eu sou acionista da Berkshire. Tens e eu não tenho, deves dizer. Eu tenho ações da Berkshire, das de classe B, não das de classe A, infelizmente. Gostaria muito mais de ter das de classe A. Só tenho das de classe B e digo-te já que neste momento é um investimento que me dá um retorno maior. Na minha carteira é a ação que valoriza mais. Em 2022 é a tua melhor amiga. 2022 ainda mais. Mas o crescimento dela é engraçado porque tenho a ação já há alguns anos e durante muitos anos não houve variações muito significativas. O final de 2021 e agora 2022 é que tem sido muito, muito interessante. E, portanto, não penso desfazer-me dela tão cedo. Tiago. Muito bem. Epá, eu acho que o meu pensamento é muito semelhante àquilo que o Rui disse logo no início. Quer dizer, eu vejo esta ação como quase como um ETF ou quase como um fundo ativamente gerido por alguém. Portanto, ali no meio das duas coisas, não é? Porque efetivamente é um fundo gerido por alguém, ou neste caso por duas pessoas muito mediáticas, mas que peguem empresas que são tipicamente as empresas mais representadas nos maiores índices, nos ETFs. Portanto, é um tipo de ação que eu gosto muito,
neste momento não tenho em carteira, mas é algo que definitivamente está no meu watchlist para que quando chegar à altura certa eu entrar. Okay. Boa. É assim, há uma coisa que o Rui não disse que eu acho que é muito, muito importante para este tipo de ação, que é, se eu investir num ETF, eu no fundo estou a replicar, pronto, a performance daquele índice ou a performance daquele mercado. Se eu investir na Berkshire Hathaway, há uma nuance adicional, que é, eles têm imenso cash disponível. Isto significa que se houver um ciclo económico negativo, se houver dificuldades, eles têm potencial para ter acesso a oportunidades que os outros investidores não têm. E isto aconteceu muito em 2008, onde o Warren Buffett recebia, não era, chamadas de bancos em distress e portanto teve acesso a oportunidades de entrou investimento. na Goldman Sachs, acho eu. Sim, e onde ele, e também a outra que agora me esqueci do nome, mas Bank onde of ele America. negociava governance, muito favorável. Portanto, digamos que há ali um potencial de optionality, se quisermos dizer assim, upside optionality, que é muito interessante. Agora, durante o Covid, pensava-se que ia acontecer o mesmo, acabou por não acontecer também porque a crise do Covid foi um pouco diferente, mas eu pessoalmente, eu também penso de forma similar, que é, eu aliás adicionei a Warren Buffett, a Berkshire Hathaway ao meu portfólio talvez há uns 2 anos atrás, e na altura quando o fiz porque eu não sei muito bem investir em bancos, certo? E também fazer stock picking de ações de infraestrutura de energia também não é propriamente uma coisa muito óbvia, embora tenha mais conforto nisso do que bancos. E então eu decidi comprar Berkshire Hathaway porque realmente a equipa de gestão e o Warren e o Charlie, eles são muito bons nesse setor de investimento em bancos, em infraestrutura. Eles, aliás, ultimamente têm feito muitas carve-outs de pipelines e não sei o que mais, e eles nisso são muito bons. Depois, entretanto, também o fundo acabou por evoluir e realmente agora a parte tecnológica já tem muito mais presença no portfólio, mas esse foi um pouco o meu racional, foi um investimento quase como se fosse um ETF, mas porque é alguém que sabe investir numa área que eu não sei. Portanto, eu acho que, pessoalmente, eu acho que é uma ação interessante a ter no portfólio. À partida temos logo um acesso a uma diversificação e temos essa optionality que eu acho muito interessante de cash que eles têm disponíveis. Agora, a dificuldade é avaliar qual é que é o preço da ação, não é? Porque se calhar nas outras ações a gente senta-se e faz uma DCF, uma Discounted Cash Flow, ou fazemos uma Returns Analysis. Na Berkshire Hathaway não é assim tão óbvio, quer dizer, em última análise tirávamos um mês de férias e íamos ver as empresas todas do portfólio que ele tem e fazíamos isso, mas portanto eu olho para esta opção mais como um dollar cost averaging, ou seja, ir entrando ao longo do tempo. Não tenho razões para acreditar que agora esteja subvalorizado, ok? Acho que eles têm se comportado bem, têm saído beneficiado um pouco desta, digamos, mini crise que se está a viver em 2022 e isso também tem valor, não é? Quer dizer, nós também não mencionámos, mas é engraçado ver como é que o Berkshire Hathaway, não é? Lentamente a subir e já fez catch-up do fundo da Cathie Wood, não é? Do ARK Invest. E, portanto, eu vou terminar aqui a minha observação. Eu gosto, eu investia, mas o que eu faria era mais dollar cost averaging, porque neste momento não tenho razões para acreditar que esteja subvalorizado, ok? Portanto, o que eu faria era não tentar ser outsmart da market e fazer um dollar cost averaging. Muito bem, parece que temos digamos, um consenso. Tiago,
Passo-te a palavra. Muito bem, obrigado. Olha, muito rápido, porque acho que tive a oportunidade durante 1 hora e tal de me apresentar no outro podcast que nós fizemos, portanto acho que como investidor, sou um investidor mais ou menos passivo, apesar de fazer algumas vezes stock picking, normalmente e quase sempre em coisas que eu conheço, seja porque conheço como insider, né, como dizia o Robert Kiyosaki, conheço como inside investor, ou conheço porque tive a oportunidade de avaliar a empresa. Mas faço mais investimentos imobiliários ou em fundos passivos como ETFs, isso é o que eu me sinto melhor. Agora, eu escolhi a Apple porque, por 2 motivos. Número 1, porque conheço a empresa, conheço porque trabalho com eles diretamente há bastantes anos e, portanto, sei como é que funcionam e acho que é uma coisa muito importante, um dos fatores mais importantes, e eu vou explicar isso, de porque é que eu acho que a empresa é tão boa e é a empresa mais valiosa do mundo. E outra coisa porque foi a empresa que eu investi em primeiro lugar como investidor, portanto há não sei quantos anos, já não me lembro, mas foi a primeira empresa que eu tomei E nunca vendeste? de investir. Não, já fiz algum desinvestimento ao longo do way, mas neste momento tenho mais dinheiro lá investido do que o que tinha quando comecei, portanto sem dúvida continua no meu portfólio. Agora, alguns factos interessantes sobre a Apple, e acho que não vou perder muito tempo, porque em qualquer 30 minutos de pesquisa no Google conseguem saber o mesmo que eu vou dizer agora. É uma empresa que no ano passado, e é importante perceber que o ano da Apple não é o ano civil, não é? O ano da Apple começa em outubro, o fiscal year deles termina em setembro, e que é perfeito porque eles normalmente fazem o lançamento do maior produto que eles têm, que é o iPhone, no final de setembro normalmente, e portanto o primeiro quarter de vendas deles é quase sempre, ou acho que sempre, o melhor quarter em termos de revenue da empresa. De qualquer forma, no ano fiscal deles de 2021, foi um ano inacreditável. A própria ação cresceu mais de 30% em termos de capitalização, mas os resultados da empresa no ano passado foram incríveis. E incríveis não só porque conseguiram crescer cerca de 90 Bs de dólares num ano, e atenção que nós estamos a falar de uma empresa que chegou a revenue de 350, acho eu, Bs, de 270, e para as pessoas terem uma noção de quanto é que isto é, o PIB de Portugal são 230 Bs, não é? Portanto, é uma empresa que tem 350, quase mais de 100 Bs acima do PIB de Portugal. É uma empresa que tem um EBITDA também muito bom, superior a 30%, 33%, se não estou em erro, no ano passado, e subiu de menos de 30%. É uma empresa que fez um net profit no ano passado de 100 Bs, também inacreditável. É uma empresa que gerou free cash flow no ano passado de 100 Bs, portanto quase metade do PIB português. Portanto, acho que não vale a pena dar mais factos sobre o quão grande a empresa, não é? Acho que todos sabem que é uma empresa que vale hoje, penso eu, 2,8 trillion, portanto a empresa mais valiosa no mundo em capitalização bolsista. Acho que é a segunda maior marca em termos de brand equity do mundo, logo atrás da Amazon, e já foi número 1. Há 5 anos atrás acho que era a Coca-Cola, uma das minhas marcas preferidas, apesar de já não ser consumidor. Mas pronto, isto demonstra muito o poder da Apple. Agora, coisas interessantes e que se calhar não estão à frente dos olhos do investidor normal ou de uma pessoa que não conhece a empresa. Portanto, a empresa tem tipicamente 5 áreas só 5 revenue streams, 5 grandes produtos. Não é? O iPhone, que é obviamente o produto mais importante da empresa. Depois tem os Macs, tem os tablets, tem o que eles chamam depois de wearables e services. E o que é interessante ver nestes 5 product streams, ou revenue streams, é que apesar do iPhone ainda representar
a maior parte e mais de 50%, pelo menos em Q1, não é? Portanto, o Q1, que é o quarter de lançamento deles, apresentar cerca de 50% a 60% de todo o revenue da empresa. Os outros revenue streams, principalmente a parte de serviços, têm crescido brutalmente. Portanto, por exemplo, no quarter on quarter, a área de serviços cresceu 24% em termos de revenue, o que é brutal, porque não há tipicamente nenhum serviço novo assim a ser lançado em Q1. Portanto, eles fazem lançamentos normalmente esporádicos, cada vez que há produtos novos, seja um Mac, um tablet ou um iPhone, podem fazer lançamentos de novos serviços, mas o consumo de serviços está a aumentar imenso, e hoje em dia serviços já representa mais ou menos 15% do revenue da empresa. Eles são também em tablets, têm claramente, não diria o domínio do mercado, mas em termos de sharing têm à volta de 30% de market share de tablets a nível mundial. Já foram muito maiores, é verdade, mas porque existe uma facilidade muito grande de lançamento a baixo custo de tablets Android. Eles foram perdendo um pouco cota de mercado, mas têm vindo a crescer de qualquer forma em revenue de tablets. E estão a apostar imenso em wearables, principalmente com o Apple Watch, em que são o número 1 em share, com mais de 50% em termos de smartwatch. Também tiveram um grande benefício, que foi o time to market deles. Eles foram uma das grandes marcas a lançar em primeiro lugar smartwatch e, portanto, consolidaram logo ali a sua posição. Agora, o que é que eu acho que era interessante, eu consegui explicar um bocado como pessoa que trabalha com a Apple diretamente há muitos anos, não é? Porque eu, como operador de telecomunicações, não é? Muitos dos produtos que eu lanço são em conjunto com a Apple, e gostava de partilhar isto. Portanto, a Apple é uma empresa é a empresa que eu conheço que tem maior ou melhor controle sobre tudo aquilo que faz. É inacreditável o poder e o controle que têm sobre todos os aspectos do produto, e por isso é que o produto que eles têm podem não ser o primeiro a lançar, mas quando lançam com qualidade. É incrível o controle que têm sobre todos os aspectos de comunicação e sobre todos os aspectos de posicionamento da marca que eles têm. É incrível o controle que eles têm sobre todo o supply chain, e isto é muito importante porque nos últimos 2 anos, acho que obviamente todas as pessoas sabem, mas houve problemas incríveis em termos de supply chain no mundo inteiro, não é? Houve barcos parados, aviões que não saíam para lado nenhum, houve países que não tinham produtos essenciais para serem consumidos, e foi essa também uma das grandes razões pela qual a inflação disparou, não é? Porque não havia forma como oferecer os produtos às pessoas. E a Apple foi, de todos os, digamos assim, produtores de devices com quem eu trabalho, aquele que menos disrupções tem. Obviamente, um dos grandes chip manufacturers mundiais, que é a Foxconn, trabalha quase só para eles, e não depende tanto da China, não é? Eles agora estão em Taiwan, mas ainda dependem um pouco da China com outras componentes, mas tem um controle enorme sobre todo o supply chain que fornece produtos da Apple. Portanto, eles tiveram muito menos disrupções, apesar de terem tido algumas, do que teve a concorrência. E um controle incrível no lançamento dos produtos. Para vocês terem a noção, e se calhar as pessoas não percebem o quanto trabalho isto dá, porque será nunca lançaram um produto, mas eu vou-vos explicar como é que a Apple lança o novo iPhone a cada ano, e todos os anos é exatamente da mesma forma. A Apple lança um iPhone, aliás, eu vou explicar pelo iPhone, mas para todos os outros devices é exatamente igual. Portanto, normalmente 5 dias antes do evento de anúncio do iPhone, existe uma comunicação de que vai acontecer um evento. Nessa altura, porque é setembro de cada ano, já se sabe que existe um iPhone, mas posso-vos garantir que ninguém sabe o que é que vai ser anunciado. Ninguém como parceiro, como cliente. É feito o lançamento, apenas nessa noite ou nesse dia é que é conhecido o produto que vai ser lançado. Imediatamente após aquela conferência de imprensa, normalmente antes estava o Steve Jobs, depois daquele show
em que estão a ser lançados os novos produtos, cerca de 30 minutos depois, todos os operadores ou todos os parceiros da Apple do mundo recebem informação detalhada sobre todos os produtos, recebem todos os preços, todos os detalhes sobre todos os produtos, sobre os detalhes de lançamento, porque existe sempre uma fase de pre-sales ou pre-order e depois uma fase de delivery e de começar com o physical sales. E todos estes timings, vocês não sei se estão a perceber, mas para o mundo inteiro são feitos ao minuto. E portanto todas as pessoas, todas as empresas, todos os operadores, todos os retailers comunicam ao mesmo tempo o mesmo produto. Todos os retailers, todos os operadores começam pre-order ao mesmo minuto e começam as vendas ao mesmo minuto. Controlar isto a nível mundial, para mim, só a melhor empresa do mundo. E, portanto, esta é uma forma, acho, muito rápida de apresentar porque é que eu acho que a Apple é efetivamente um bom investimento. Olha, eu acho que realmente a Apple é uma empresa que tem a facilidade e a dificuldade de todos nós a conhecermos. Portanto, eu tinha querido para fazer aqui umas 2 ou 3 perguntas. Uma é, a Apple este ano cresceu 33%. Até que ponto é que isto é sustentável? Até que ponto é que eles vão conseguir continuar a reinventar-se para ter este crescimento? Que é incrível, é impressionante, mas também o preço da ação também reflete um pouco este crescimento. Ou seja, como é que tu vês o futuro? Vês eles a continuarem a reinventar-se, a crescer? Todos nós sabemos que eles têm um produto super apelativo e sticky, tem uma máquina muito bem montada, mas gostava de saber como é que tu vês os próximos anos. Olha, deixa-me, se calhar, para te explicar aquilo que eu acho que vai acontecer nos próximos anos, deixa-me dar-te um pouco de história. Eu estava hoje de manhã a ver ou reconfirmar um pouco da evolução da performance da Apple e vi que em 2018 o top line da empresa foram 265 Bs. Em 2019 baixaram 5 Bs. Em 2020, que foi o primeiro ano de pandemia, eles fizeram 274 Bs. E no ano passado, como eu disse, eles fizeram 365. Portanto, isto para mim demonstra que a Apple tem uma resiliência inacreditável quando existe uma crise. Obviamente beneficiaram imenso pelo facto de uma empresa também muito grande e um grande concorrente deles, que é a Huawei, ter sido penalizada pelas sanções que teve, que deixaram de conseguir. Por exemplo, eles não lançaram nenhum telefone 5G até à data, porque não tem chip 5G. Tiveram que deixar de utilizar Android, tiveram que produzir o seu próprio operating system. Portanto, beneficiaram um pouco do decréscimo de outra empresa para poder também crescer. Mas beneficiaram muito do lançamento do primeiro iPhone 5G e por isso é que conseguiram crescer inacreditavelmente as suas vendas no último ano. Portanto, para os próximos anos, eu acho que, e pelo que eu estive a ler relativamente às projeções, existe uma expectativa de que a Apple consiga fechar o ano de 22 com crescimento à volta de 20, 30 Bs, portanto um pouco abaixo dos 400, isso é o que se está a falar, em que o stock tem um target price à volta de 190 dólares. Portanto, eu acho que a perspectiva é de continuar o crescimento. Não acredito e acho muito difícil que tenha o mesmo crescimento que teve no ano passado, até porque, obviamente, a concorrência, por exemplo, a Huawei já é público, lançou um novo sistema operativo, e é um sistema operativo muito interessante. Neste momento já há 3 sistemas operativos bons a nível de computador e a nível de small screen, portanto, tablet ou smartphone, que é Android, que é o Harmony da Huawei e que é o iOS da Apple, e, portanto, acho que o crescimento deles vai ser mais controlado. Posso fazer uma pergunta, Rocha? Claro. Tu referiste, e é verdade, que a Apple, neste momento, parte das receitas, há uma parte muito significativa das receitas vem através dos serviços, grande parte desses serviços são através da Apple Store, não é?
Como é que tu vês, estando dentro do setor, conhecendo o setor, esta questão e esta luta que tem existido nos últimos tempos relativamente à necessidade de haver aqui uma maior abertura da Apple relativamente à sua Apple Store, de baixar as margens que cobra aos developers, desta guerra que tem com aquela empresa que agora não me lembro o nome de videojogos. Fortnite. Esta questão exatamente, esta questão de abrir as lojas e de alguma forma em alguns países estarem a tentar legislar para que haja uma maior abertura e para que a Apple permita no seu sistema operativo aplicações que não tenham sido validadas ou que não venham através da Apple Store. Como é que tu vês este risco e de que forma é que isto pode, se isto é expectável, se isto pode influenciar o preço se pode influenciar o valor da ação? Acho que é uma ótima pergunta, um bocado difícil, vou-te dar o meu ponto de vista. Eu acho que uma coisa que o iOS tem muito bom relativamente, por exemplo, a Android, são os aspectos de segurança, quer dizer, existe muito menos problemas de cyber attack ou de vírus ou de erros num iOS do que existe no Android, e isto eu falo por experiência própria, pelo aquilo que os meus clientes me reportam, por exemplo. E, portanto, nesse aspecto existe obviamente uma preocupação grande da empresa em garantir que todas as aplicações que estão lá têm um mínimo de qualidade e de segurança para os utilizadores finais. Portanto, este é um aspecto um pouco diferente do que aquilo que eles cobram aos seus parceiros, né, aos developers ou às outras empresas, mas é obviamente algo que também custa dinheiro, não é? E, portanto, eles, para garantirem toda esta segurança, todo este controle, têm que investir em recursos para esse efeito. Agora, eu acho que dificilmente, pelo que eu conheço da Apple, eles vão mudar a sua postura. Eu costumo dizer em brincadeira diretamente para a Apple, e obviamente eu estou aqui a falar coisas boas, mas há coisas que eu gosto menos, né? Eles normalmente têm uma postura de it's either Apple way or no way, e portanto a não ser que exista muitos players com muito peso a fazerem o mesmo do que, por exemplo, a Netflix também fez, que eles saíram hoje em dia, não têm acordo com a Apple para fazer o que nós chamamos de Direct Carrier Billing, não é? Que é tu pagar através do iTunes a tua conta de Netflix, como fez o Fortnite e provavelmente outros também fizeram. Quer dizer, acho que, a não ser que muitas entidades grandes façam o mesmo, eu acho que dificilmente a Apple vai mudar. Achas que não há um risco de legislação de alguns países, por exemplo, pelo que eu tenho lido, mais a França, a Coreia do Sul, de dizer, não, a partir de agora vocês têm que disponibilizar uma loja alternativa, tem que haver uma loja alternativa para as vossas aplicações? Achas que esse risco pode não acontecer? Olha, sinceramente, pouco provável. Já aconteceu uma coisa parecida, não é uma App Store alternativa, mas é os pagamentos. Já aconteceu na Coreia do Sul, eles já vão ter que abrir isso. Ok. Olha, sinceramente não conheço bem esse aspecto, mas repara, o risco, eu não diria risco político, eu acho que há, hoje em dia, politicamente, ou até regulatoriamente, uma tentativa grande de ver de onde é que existem novas fontes de receita, porque há empresas enormes de internet que estão a crescer e os governos não estão a conseguir captar nenhuma desse revenue, ou praticamente nenhuma desse revenue, sem serem impostos através dos resultados das empresas, e que muitas vezes esses impostos nem são cobrados no próprio país, não é? E, portanto, eu acho que há muitos governos ou muitas entidades regulatórias que estão a tentar, estão a tentar ver se existe alguma forma de cobrar novas taxas ou de implementar novas regulamentações para limitar, e quando eu digo limitar é taxar essas fontes de receita que hoje não são, se calhar, visíveis para todos. Portanto, eu não acho que exista genuinamente uma preocupação governamental do melhor para as pessoas, acho que existe uma preocupação de como é que os governos podem
captar um pouco de receita que hoje não estão a ver. Posso fazer mais uma pergunta, Daniel? Claro. Daniel e Rocha. Falaste há bocado e usaste aquele caso da Huawei, não é? Portanto, todos nós conhecemos, ou a maior parte das pessoas conhecem, que os Estados Unidos bloquearam a Huawei com medo de que a China pudesse aceder à informação vital. Qual é o risco de acontecer o contrário? Ou seja, nós sabemos que o mercado da China é neste momento uma fonte significativa de receitas para a Apple. Qual é o risco de amanhã, isto não é, eu acho que isto é um risco significativo, de amanhã o Partido Comunista Chinês dizer, meus amigos, a Apple está banida porque há um risco também de segurança para o nosso país. E nós tivemos casos, não acho que isto seja tão disparatado assim, porque, por exemplo, não sei se sabem, mas, por exemplo, os automóveis da Tesla foram proibidos na China para elementos do governo. Portanto, elementos do governo não podem usar veículos da Tesla. Qual é o risco disto amanhã também acontecer à Apple, ou mesmo que aconteceu à Huawei nos Estados Unidos? E que impacto é que isso pode ter, se é um impacto significativo? Eu não sei, sinceramente, qual é o peso da Apple ou da China na Apple, nos resultados da Apple. Mas acho que isto pode de alguma forma ser significativo. Ou não? Não, é um ótimo tema. Olha, sinceramente não sei qual é que é o peso do mercado chinês na Apple. O que eu sei é que a Apple não é de todo líder de mercado, inclusive em high-end na China. Portanto, na China dominam marcas chinesas, por exemplo, a Huawei, a Xiaomi e a Vivo e até a Samsung. Portanto, a Apple tem uma boa presença em termos de mercado chinês, mas não é de todo líder de mercado lá. Mas uma coisa que posso... Diz? Acho que é à volta de 20%, estava aqui a ver. E se for 20% já é bastante bom, considerando que eles só com um segmento alto de mercado. Mas uma coisa que posso garantir, para qualquer empresa para trabalhar na China, tem que haver condições que eles vão aceitar, não é? Condições de, digamos, de regulamentação que para tu estares presente na China tens que aceitar e obviamente essa regulamentação é feita pelo Partido Comunista Chinês e há muitas empresas que não aceitaram esse tipo de regulação e que não estão presentes na China, como a Google, como o Facebook. Portanto, a maior parte das redes sociais que existem no Ocidente não estão presentes na China porque não aceitaram esse tipo de regulamentação, que normalmente tem muito a ver também com a privacidade e a proteção de dados. E, portanto, a Apple para estar lá, como a Tesla, que acho que abriu uma fábrica, vai para abrir uma fábrica em Xangai, para estar lá, existe uma aceitação desse tipo de regulamentação. Mas, obviamente, que isso também pode mudar de um dia para o outro, essa regulamentação pode passar a ser mais exigente e eles não aceitarem, ou pode haver também uma direção dos Estados Unidos para que exista menos desenvolvimento de empresas americanas no mercado chinês, mas é muito incerto e, obviamente, o nível económico por parte das empresas é muito importante. Portanto, eles querem estar na China porque é um mercado muito grande. Olha, se calhar vou pedir então aqui ao Alex e ao Rui para se podem dar a sua opinião, final remarks. O que é que vocês acham? Pode ir primeiro. Você primeiro. Ok, olha, eu sou um fã da Apple. Eu neste momento tenho os fones da Apple. Estou a falar convosco num MacBook Pro. Tenho aqui um iPhone. Tenho aqui um tablet da Apple e lá dentro tenho um relógio. Portanto, eu não sou aquilo que se chama um fanboy, mas efetivamente depois acho que não sou um fanboy, mas depois olho à minha volta e tenho todos os produtos deles, portanto, se calhar sou. É uma empresa que eu admiro bastante, gosto bastante dos produtos, acho que são fantásticos. A qualidade é fantástica. Tenho um MacBook Pro de 2018, um computador com 4 anos, é o computador que eu tenho há mais tempo e está ótimo. É uma ação que eu acho que o preço está puxado neste momento, mas é uma ação que eu tenho na minha watchlist e que, para além de ter a minha watchlist, também tenho no meu portfólio. Obviamente, se me perguntarem, compras agora? Tenho dúvidas porque acho que o preço está puxado. Mas
queres ter e se tens e preferes, quando tiveres a oportunidade de voltar a ter, sim, claramente. Rui. Opinião diferente. Diferente não, quer dizer, tudo o que foi dito está completamente certo, do ponto de vista estratégico, do ponto de vista de financeiro, etc. 100% uma das ações que eu recomendaria em primeiro lugar. Mas pessoalmente não tocava nisso, porque há umas coisas que já foram ditas. O caso da China, também já tinha dito, não tocava na Rio Tinto por isso. Na Apple, muito próxima do Partido Comunista Chinês, tem lá instalações que são geridas por funcionários do Partido Comunista Chinês, portanto, completamente fora imediatamente. E mais um par de motivos também. A App Store, super importante, os serviços, é uma fonte de crescimento, mas a Apple é pouco concorrencial aí, por exemplo, não, se tu fores um Spotify ou uma Netflix, não te deixam ter lá um link na tua app ou a linkar para o teu site para as pessoas poderem pagar lá. Portanto, a Apple quer ganhar por imposição em vez de ganhar por ser melhor, porque se a Apple deixasse ter um link, as pessoas continuavam a usar a Apple Pay para pagar pela Netflix se quisessem fazer isso no telemóvel. É um serviço melhor. A Apple devia ganhar porque é melhor, não porque força as pessoas a usar o Apple Pay. Portanto, o Apple Pay é melhor do que um link e depois o WebView dentro da app. Portanto, só por aí a Apple ganharia, não era preciso estar a impor. Não é preciso ganhar por impor, tem que ganhar por ser melhor. E também as questões da publicidade, o que a Apple fez recentemente com as mudanças, 100% verdade, mais privado para os utilizadores, mas depois por default a Apple tem todos os acessos que não permite os outros, um Facebook ter, por exemplo. Portanto, se vocês não quiserem que a Apple tenha acesso a dados a que agora o Facebook não tem acesso, vocês têm que ir ao vosso iPhone e desligar isso, porque por default está ligado para a Apple e desligado para os outros. Portanto, também é uma questão de ética apenas. Do ponto de vista financeiro e estratégico, espetacular, nada a dizer. É boa, é assim, do meu lado é uma empresa que eu tenho no meu portfólio, ok? Portanto, é uma empresa que eu gosto, admiro pela qualidade do produto, admiro pela marca fortíssima que tem e admiro imenso pelo ecossistema que eles conseguiram criar e que dá muita, torna o negócio muito, em inglês diz defensible, muito defensivo, whatever. E portanto tem essas características que são super, do ponto de vista de cash generation, é uma empresa exemplar. Pá, eles neste momento têm à volta de 64 bilhões de cash que podem usar. Agora, o que eu diria é que eu neste momento, Apple para mim é watchlist, ok? Em função do que também discutimos aqui, mas para mim é claramente watchlist. Eles não tiveram correção, digamos assim, quase nenhuma neste ciclo agora em 2022 e a meu ver estão avaliados de uma forma elevada, ou seja, estão priced de uma forma que é preciso continuarmos a ter muita confiança neste crescimento e portanto isso não é óbvio, ou seja, não é óbvio porque eles, uma empresa como a Apple ter que crescer 20, 30% ao ano não é óbvio. E eu tenho vindo a sentir que nos últimos tempos o ciclo de inovação também não tem sido tão forte como costumava ser. Aliás, agora ultimamente, neste último ano, não creio que tenha havido assim grande inovação e eles têm tido um pouco mais de dificuldade, porque isto é um pouco, és vítima do teu próprio sucesso, não é? Uma coisa que a Apple não faz tão bem como a Amazon é que a Amazon é muito boa a diversificar e a entrar em novos negócios e acho que eles têm sido fantásticos a entrar no AWS e estão constantemente a testar e acho que vamos ter no futuro se calhar até algumas surpresas interessantes a nível de fintech da Amazon. A Apple tem-se mantido ali no seu core, que tem sido espetacular, tem feito um grande trabalho,
tenho um pouco as minhas questões, como é que vai ser manter este crescimento. Agora, dito isto, é uma empresa de super qualidade e é daquelas empresas que têm uma marca fortíssima e tem digamos, uns intangible assets que são, pronto, que é esta competitive advantage da marca e do ecossistema, que isso é, até daquelas empresas que acho que faz sentido ter num portfólio. Eu simplesmente agora, neste momento, colocaria ela na watchlist, porque tenho algumas reticências quanto ao crescimento e quanto ao preço da ação. Neste momento está avaliado a um múltiplo de 19 vezes EV over EBITDA. É um pouco rico, digamos. Estamos todos no Posso portfólio. posso só fazer uma pergunta? Espera aí, só se tens o S&P 500 ou o MSCI World, é a tua principal participação. Pois. Eu acho que disseste aqui uma coisa interessante, que é o preço que está um bocadinho overrated, talvez é difícil continuar a crescer, a questão da inovação. Mas isto são temas que há 4 ou 5 anos se falava da Apple, e se calhar há 6 ou 7, eu concordo com tudo aquilo que tu disseste, mas depois sinto que andamos há 4, 5, 6, 7 anos a dizer o mesmo da Apple, o mesmo da Amazon, o mesmo da Tesla, dizemos sempre que o preço está overrated, mas o valor da ação continua a subir e os resultados continuam a subir nos últimos 5 anos. Ou seja, eu estou sempre naquela, devo comprar ou não devo comprar? Não, está muito puxado. Mas depois, passar 2 ou 3 anos, e eu, por exemplo, pensei mesmo na Amazon aqui há uns tempos, achava o preço demasiado elevado, e se calhar foi um erro não ter comprado. Mas era só isso que eu queria dizer. Sim, e é um ponto super verdade, e acho que nos aconteceu a todos nos últimos anos ter aquelas ações que iam fugindo e continuavam a subir. Acho que também os últimos anos também foram anos pautados muito por um mercado muito bull, não é? Também a ação dos governos centrais também assim o ajudou. E, sim, eu acho que aqui é um pouco, digamos, é uma decisão um pouco risk versus return, e temos que perceber um pouco, qual é que é a tua expectativa de retorno para este tipo de ação. Eu acho que é uma empresa de super qualidade e faz sentido ter no portfólio. Eu neste momento estou mais tipo watchlist, digamos. Ok, boa. Então tivemos aqui uma excelente discussão da Apple. Acho que todos concordamos que é uma empresa espetacular. Acho que foi, em geral, o comentário foi que será que é a altura ideal agora para investir. Agora, para finalizar, e se calhar vou ter que apressar aqui um pouco o ritmo, porque eu sei que todos nós aqui temos outros compromissos, mas eu vou-vos apresentar a Adobe. A Adobe é uma empresa que eu não tenho no meu portfólio, é uma empresa que eu tenho estado recentemente a analisar e a ponderar, a adicionar ao meu portfólio, e vou-vos explicar um pouco aquilo que eu acho e aquilo que eu acho da empresa. Portanto, a Adobe, todos nós conhecemos, e se calhar muitos não conhecem, mas a Adobe está presente em termos de produto. Eles têm um produto, digamos, muito diversificado e sempre a servir a parte digital, ok? Portanto, eles têm 3 áreas-chave, que é a parte criativa, digamos assim, e dentro da parte criativa eles têm uma panóplia de soluções digitais como Photoshop. Acho que esta se calhar deve ser a marca mais conhecida, mas eles digamos, para aquele segmento criativo, seja de criação de fotos, seja de vídeos, eles têm um conjunto de software e de apps que são referências na sua área. Depois eles têm, digamos, conteúdo digital e documentos, entre aspas, conteúdo digital, e aqui tem muito a ver com soluções para a área de documentação, não é? Aqui é o famoso Adobe Acrobat Reader, não é? Que todos nós usamos, em qualquer documento que abrimos está lá por trás. E eles têm vindo também a crescer em muitas áreas complementares, que se calhar
acabam por estarem um pouco escondidas para nós, mas que são essenciais e eles ultimamente têm estado a entrar também com muita força na área de assinatura de documentos digitais, porque para quem trabalha, digamos, em empresas, no mundo empresarial, corporate, cada vez mais começa-se a utilizar a assinatura digital e eles têm aqui uma solução que também é boa nisso. E depois tem uma área de marketing digital, portanto, marketing digital é um conjunto de ferramentas a nível de CRM e pronto, e portanto eles têm aqui, digamos que, uma panóplia de produto muito vasta, muito muito à base de um modelo que eu adoro, que é um modelo de subscrição. Portanto, eles... E se calhar, só para finalizar aqui, um ponto, um facto que eu também queria deixar, eles dentro daquela categoria de creative, pelo que eu tive a ler, 80% dos filmes no Sundance Festival usam este software, o que é realmente marcante no sentido em que significa que as pessoas e os profissionais da área valorizam muito e usam muito as ferramentas, os softwares, as soluções que eles têm. O segundo ponto que eu estava a mencionar é eles têm um modelo de subscrição. O modelo de subscrição é um modelo que eu adoro porque dá uma grande estabilidade e visibilidade sobre o cash flow da empresa, não é? Portanto, eles não têm que ir constantemente bater às portas dos clientes para vender, não é? Um modelo que mensalmente dá dinheiro a entrar e 90% das vendas tem este perfil recorrente. E em termos também mais estratégicos, eles neste momento não têm assim nenhum grande concorrente direto, ou seja, eles obviamente eles estão presentes em muitas áreas e em todas as áreas que estão há sempre obviamente algumas alternativas, mas não há assim nenhum grande concorrente direto dentro desta área mais criativa, digamos assim. Na área de documentation existem obviamente alguns concorrentes como a DocuSign, acho que também já todos nós ouvimos falar desta empresa, e a nível de experiência é talvez onde seja o mercado mais pequeno para eles atualmente, mas é também onde tem um pouco mais de concorrência, como por exemplo contra a Salesforce, mas onde eles dominam mesmo é nesta área, digamos, creative, e eles aí realmente não têm assim nenhum grande concorrente, o que é muito interessante. Para finalizar, em termos de estratégia, uma coisa que eu achei muito interessante é que a empresa neste momento tem dívida zero, ou seja, tem cash disponível que pode usar para crescer, pode usar para fazer CAPEX, pode usar para fazer M&A, portanto tem essa mais-valia. Em termos operacionais, daquilo que eu tenho estado a analisar, é um negócio super sticky, não é? Portanto, a partir do momento em que as pessoas começam a usar, as pessoas tendem a continuar e não há assim muito churn. E depois é um negócio muito à base de software, portanto não há assim grandes custos fixos, não há assim um grande CAPEX, não há assim umas grandes necessidades de capital que seja para a empresa operar. Para finalizar, em termos de operações, também estive a olhar para a equipa de gestão e o CEO está na empresa há 21 anos. E eu realmente não era uma pessoa que eu tivesse muito conhecimento, mas do que tive a perceber é uma pessoa com uma grande reputação no mercado, chama-se Shantanu Narayan, não o conhecia, sou muito honesto, mas estar há 21 anos na empresa é muito interessante e a opinião pública é muito boa. Agora, em termos de financials, eu sei que estou aqui a mandar imensos data points, mas pronto, estou-vos a guiar um pouco também na análise que eu fui fazendo. Em termos de financials, da parte financeira, é uma empresa que tem crescido de forma super consistente. Nos últimos anos cresceu 23%, 15%, 24%, portanto isto em média dá à volta de uns 20%. Tem mantido sempre uma margem EBITDA altíssima, portanto uma geração de dinheiro super alta, que anda nos 49%. Portanto, uma coisa que é incrível na empresa é que tem uma geração de cash
muito forte, ok? Portanto, operacionalmente, ou seja, nas vendas e depois tirando os custos e não sei o que mais, eles geram à volta de 7 bilhões de dinheiro operacional. Epá, e não há assim grandes necessidades de dinheiro. Portanto, isto é basicamente dinheiro quase que vai diretamente para a caixa, tanto que eles agora, nestes últimos anos, eles têm vindo a fazer share buybacks, ou seja, enquanto uma empresa, quando tem assim, digamos, excesso de cash, pode dar dividendos ou pode fazer share buybacks. O efeito vai ser um pouco o mesmo, contabilisticamente é um pouco diferente, mas, ou seja, eles este ano têm feito share buybacks no valor de 5 bilhões e pronto, e tal como eu disse antes, não tem dívida. Agora, o que é que me preocupa, o que é que são algumas das coisas que eu saliento como riscos que eu tenho um pouco de medo? É uma empresa que acaba por estar um pouco ligada a ciclos económicos, não é? Porque isto está muito ligado não é? Ao B2C, não é? Está muito ligado aos consumidores, portanto, o risco de recessão pode impactar aqui um pouco a empresa. Não parece que seja assim um risco muito iminente, mas acho que é importante perceber que está muito ligado a ciclos económicos a empresa. E depois também começa-se a assistir, obviamente, a novos concorrentes, digamos que são um pouco mais, enquanto a Adobe é muito diversificada, começa se calhar a concorrer com concorrentes que também são meaningful nas suas áreas, como a Salesforce, DocuSign, entre outros. E a expectativa de crescimento da empresa é grande, portanto eles têm que, é um pouco se calhar também aquilo que falávamos há pouco da Apple, mas eles têm que, digamos que, portanto têm que entregar este crescimento, o que olhando pelo menos para o tamanho do mercado e olhando para o crescimento histórico, dá-me algum conforto que eles estão na direção certa, ok? Portanto, estas são as minhas notas sobre a Adobe, portanto é uma empresa que eu acho super interessante do ponto de vista do modelo de negócio, do ponto de vista do perfil financeiro, da qualidade do produto e da qualidade também do seu balance sheet. Agora, o que é que é a dificuldade aqui na empresa? É uma empresa que tem estado muito cara, digamos assim. É uma empresa que tem estado, é avaliada, não é, como as outras tecnológicas que têm alto crescimento, é avaliada em múltiplos de vendas. É uma empresa que, o lado positivo é que corrigiu um pouco recentemente, ela andava perto dos 700 euros por ação, e agora anda a transacionar à volta dos 510, portanto isso já começa a ser uma correção bastante interessante, portanto corrigiu à volta de uns 28%, e uma coisa que eu gosto de ver, mas que dou pouco valor, atenção, eu gosto também de ver só um pouco o que é que os analistas dizem sobre a empresa, e os analistas dizem que o preço justo é, digamos, 660. Ou seja, se fôssemos a levar em consideração o que eles dizem, há aqui um potencial de crescimento de 30% do preço da ação, mas eu levo isto sempre com tenho sempre muita cautela com isto, porquê? Porque os analistas mudam sempre as suas expectativas, vão mudando um pouco em função do vento, e há muito research à volta disso. Não deixam de ser pessoas que estão muito perto da ação e que fazem as suas análises, e acaba por ser interessante. Para finalizar ainda sobre este tema de a empresa está cara ou não, eles neste momento, do ponto de vista de múltiplo de vendas, eu gosto sempre de olhar para o múltiplo porque dá só um pouco um sabor, digamos assim. Em termos do ponto de vista de múltiplo de vendas, eles neste momento estão a 15 vezes, não é? O Enterprise Value sobre vendas, sendo que os peers, não é? E os peers, agora podíamos entrar aqui numa grande discussão, mas pronto, os peers, eu fui escolher alguns peers como a Microsoft, Salesforce, Google, pronto, fui fazer aí uma lista de peers mais tecnológicos que também têm modelo de subscrição e
e software, e os peers andam à volta de 8,8, ok? Portanto, temos aqui que realmente eles estão mais ricos em termos de múltiplo face aos peers, ou seja, os peers andam a 8,8 e eles andam a 15,5, ok? E também, eles também estão mais caros em termos de múltiplo em relação à média dos últimos 5 anos, que eu também gosto de ver um pouco isso só para perceber se, digamos, o preço tem estado mais caro em função da geração de dinheiro, e tem. Se olhássemos para o EV over EBITDA, o interessante é que a empresa gera EBITDA, como eu falei há bocado, mas se olharmos para o EBITDA, epá, está rico, não é? Está a 37,6. Epá, isto é um valor que é mesmo muito grande, é um valor de uma empresa de alto crescimento, mas também se olharmos para os peers também estão a 26,5, ok? Portanto, em conclusão, o que é que eu tenho a dizer desta parte mais de financeira, mais de retorno, mais de rentabilidade, é que realmente a empresa, colocando de lado a parte que falámos mais estratégica, mas em termos de preço, digamos assim, a empresa está neste momento à volta dos 500 euros, já andou nos 700, corrigiu um pouco, ainda continua cara, a meu ver. Os múltiplos estão mais caros que os peers e estão mais caros que a média histórica. Mas isto também se justifica um pouco pelo facto de estarmos a falar de uma empresa cuja expectativa de crescimento é mais elevada, ok? Portanto, o que é que eu acho que faria um pouco sentido para mim, enquanto investidor, ou se calhar a questão ao contrário, que tipo de retorno é que eu acho que é possível atingir com esta empresa nos próximos 5 anos? A minha análise está-me a dar à volta de uns 11 a 12% ao ano, ok? É o conceito da IRR que já falei aqui muitas vezes, mas pronto, isto no fundo é o retorno anual, depois temos que ver em 5 anos, se fôssemos a fazer o retorno todo, seria à volta de uma apreciação de 70%, mas a minha análise está-me a dar à volta de uns 11 a 12% ao ano, e com o preço atual da ação. E isto está a assumir aqui algumas coisas, que é a empresa, o crescimento vai andar à volta dos 15%, tal como eu disse antes, o crescimento do último ano foi 23%, portanto parece-me execuível. A margem vai continuar à volta dos 47%, nos últimos anos andou em 49%. E o múltiplo é que eu não acredito que o múltiplo vá ser tão grande, e acho que vai convergir novamente para um valor um pouco inferior, se calhar igual ou até um bocadinho menor que a média histórica. Portanto, se eu usasse estes pressupostos, não é, na minha análise, isso dava 11 a 12%, ok? Portanto, e para mim, tendo em conta a qualidade da empresa, a qualidade do produto, o facto de ser um modelo de subscrição, o facto de eles consecutivamente conseguirem crescer, é uma empresa que eu gostava de ter no meu portfólio. É uma empresa que eu acho interessante, é uma empresa que eu continuo um pouco desconfortável com o preço atual, e em função das tecnológicas também estarem muito a serem agora afetadas, e da consequência da inflação, da consequência das taxas de juro. Eu acho que ainda vai, se calhar, continuar aqui um pouco um momento de instabilidade, que pode ser momentâneo, mas como pode ser vários anos. Então eu tenho sempre a minha perspectiva sempre mais conservadora, e para eu investir nesta ação, 11% para mim parece-me insuficiente. E então aquilo que eu vou fazer, e em jeito de conclusão, para mim é uma empresa a comprar, sem dúvida, mas para mim só a partir dos 450 é que eu começaria ativamente a pensar em comprar, não ao atual preço. Portanto, esta é um pouco a minha observação. Perguntas, comentários, o que é que vocês acham? Eu posso começar. Sinceramente, a Adobe acho que é uma daquelas empresas que eu utilizo todos os dias, porque tenho que utilizar PDFs, mas que efetivamente não a conheço bem. Quer dizer, na minha equipa, obviamente, utilizamos imenso Photoshop, por causa da parte criativa, mas não consigo dizer que conheça bem a empresa. Pelo que tu disseste,
parece-me ter algumas limitações, quer dizer, mesmo na parte criativa vejo que existem algumas limitações em termos de crescimento, porque trabalho muito com B2B, não as vejo muito a conseguirem embarcar. Não necessariamente, Tiago, eles trabalham muito com web designers, com UX, user experience, artistas, fotógrafos, portanto não é necessariamente aquele puro Sim. B2B. Sim. Ok, deixa-me corrigir então, muito portanto a clientela deles são profissionais, se calhar não profissionais de 1000 empregados, podem ser profissionais independentes, Sim. O que limita, não é? Quer dizer, eu acho que se calhar eles têm uma oportunidade ou podem tentar perceber, se isto fizer parte da visão deles, como é que eles podem criar um produto de mais utilização diária individual. Portanto, nesse aspecto é que eu estava a dizer que podem estar um pouco mais limitados. Pelo que tu disseste da avaliação da empresa, muito interessante o crescimento de 2 dígitos constante nos últimos anos, acho que isso é bom. Não ter dívida é um aspecto muito importante. Se calhar a diversificação do negócio pode partir pela aquisição, não é? Pelo facto de eles terem se calhar facilidade em termos de cash flow a partir de contrair dívida. Não sei, e obviamente vou confiar em ti na comparação dos múltiplos, não sei se um Google é a melhor empresa para comparar, uma Microsoft já possa ser mais semelhante. Eu meti uma lista. Se calhar são animais muito diferentes. Eu meti uma lista mais longa de peers que agora não dei a lista toda, mas sim, mas estão lá outras empresas como a Salesforce e tem mais outras empresas mais comparáveis, sem dúvida. Pois. Pronto, na comparação que tu fizeste, obviamente que parece que a empresa está muito cara, mas pronto, não tenho uma opinião muito específica. Acho que é uma empresa com uma boa qualidade. O produto, pelo menos a parte do Photoshop, com quem também lido já há bastantes anos, existe com a mesma qualidade e com o mesmo desejo de utilização por parte dos profissionais, existe já desde há imensos anos, portanto vejo a empresa como tendo um excelente produto. Okay. Alex, Rui, o que é que vocês fariam? Eu vou dar uma palavrinha, tentar ser breve, também já o tempo já vai longo. Eu já olhei para a Adobe, para mim também é uma empresa claramente do watchlist, também adoro o modelo de subscrição, aliás eles foram dos primeiros, eles e a Microsoft são talvez os pais do modelo. É um modelo que alinha super bem os incentivos da empresa com o consumidor, portanto o consumidor pode sair quando quiser, portanto a empresa está incentivada a continuar a prestar um bom serviço after sales, garantir que o consumidor fica, isso é espetacular. Não conheço a empresa a fundo, por isso não compraria agora, como tu dizes, há 3 áreas, eu conheço um bocadinho todas e não conheço muito nenhuma. Acho, no entanto, na parte criativa, agora não sei se é para pequenos escritórios ou não, também existe um par de concorrentes, a Figma e Sketch, has de olhar para isso, não sei, se calhar é uma coisa pequenina no total da parte criativa da Adobe, não sei, mas sei que são produtos novos que têm tido muito bom feedback, por isso um problema aí. E agora em termos de múltiplos, a empresa já corrigiu um bocadinho, como tu dizes, 10%, agora este ano 25% desde o topo. Eu acho que os múltiplos estão um bocadinho mais baixos, portanto, comparado com os múltiplos históricos deles, acho que não estão assim tão altos. Também não estão propriamente baixos, mas pode ser um ponto bom, não é espetacular para entrar, como tu dizes, se a empresa descer mais 10, 15%, acho que fica muito atrativa, o watchlist. Olha, da minha parte, eu sinceramente nunca tinha olhado para a Adobe. Não conheço os múltiplos, não conheço os financials da empresa, tenho alguma dificuldade em dar uma opinião. Conheço a Adobe apenas na parte profissional, ou seja, no setor em que nós trabalhamos, por vezes vendemos alguns softwares deles mais diretamente a empresas, não é? O que é que eu noto? Eu acho interessante que vocês falem do modelo de subscrição. Eu acho que o modelo de subscrição é interessante, mas comparativamente com a Microsoft, que foi um exemplo que vocês deram, há aqui algumas diferenças. É muito mais fácil nós, parceiros, digamos assim, na área tecnológica, comprarmos licenças Microsoft, mesmo que seja o 365, e irmos vender essas licenças a empresas do que é comprar a Adobe. Vou-vos dizer, é mesmo complicado. Que são as falhas do modelo deles, ou seja,
É verdade que eles vendem muito a pequenos designers e editores de vídeo, mas também há uma procura destes tipos de produtos, especialmente o DocuSign, em grandes empresas. E muitas das vezes, quando tu entras num modelo em que tu compras diretamente ou vendes diretamente às empresas, tu levantas problemas bastante significativos. Há uma razão para o facto da Microsoft e de outras grandes empresas usarem distribuidores e parceiros para vender a multinacionais. Muitas das vezes, ok, o negócio pode ser feito diretamente, mas há sempre um parceiro pelo meio, porque eliminas risco, porque eliminas problemas financeiros, problemas cambiais. Eu acho que falta aqui um bocadinho isto, pelo menos da minha experiência de contacto com eles, falta-lhes aqui limar aqui um bocadinho as arestas na questão da gestão dos parceiros. Em termos de produtos, os produtos são ótimos, da minha experiência no mercado, são os melhores. O Rui falou de um ou dois, a minha irmã arquiteta, eu conheço os produtos que o Rui falou, são para pequenas áreas muito mais ligadas à parte da arquitetura, não estão à parte de design, não estão à parte de edição de vídeo, exatamente. Epá, qual é que é o risco mais significativo da Adobe para mim? É as cópias piratas. Ou seja, tu tens um risco significativo das cópias piratas, o modelo de subscrição vai acabar muito com isso e vai ajudá-los muito nesse modelo, mas também tens muitos produtos free que fazem algumas das funcionalidades que eles têm. Não fazem todas, mas fazem algumas. A vantagem maior que eu vejo na Adobe foi um bocadinho como a Apple criar um ecossistema. Tu hoje entras num produto da Apple, faz um Photoshop, faz um design, pegas nesse design, quase que o transformas em vídeo num outro produto deles. Portanto, tens um ecossistema ali que nos permite muito facilmente, é muito difícil tu sair desse mesmo ecossistema. Acho que é a vantagem deles. Agora, se tu só precisas, imagina, de fazer uma pequena edição de vídeo, tens um produto concorrente ou tens um produto free. Se tu só precisas fazer uma pequena edição de vídeo, tens outro produto que faz isso. Obviamente que eu acho que grandes empresas ou empresas vamos imaginar, de Hollywood, ou empresas de design, ou empresas da área de arquitetura, obviamente que não há melhores produtos do que este, isto é uma vantagem. Eu acho interessante e gostava, talvez vocês saibam isto melhor do que eu, e agora, ir para a frente, é continuar a vender estes produtos e é continuar a apostar no modelo de subscrição, ou podem ir comprando pequenas funcionalidades, pequenos programas, têm cash para fazer isso, é capaz, ou então, se calhar, sendo uma empresa que eu não tenho muita ideia dos financials deles, podem ser apetecíveis para serem comprados. Olha, o addressable muito market grandes. deles desculpa, Rui? Muito grandes. Ninguém vai comprar uma empresa É um bocado grande. Comprar, são 250 bi, difícil. Sim, eles não são target acquisition. Market cap? Sim. Os 250 bi é o market cap? Sim. E quanto é que elas vendem? Quanto é que vendem por ano? Portanto, tem 13 de múltiplo, acho eu, portanto será, dividir isso por 13, dará à volta dos 18 a 20 bi. Sim, eles estão com um market cap de 240 e têm revenues de 15 bi e um EBITDA de 6 bi. É assim, eles têm um addressable market bastante grande, que isso é uma coisa que eu tenho estado a explorar, e eles têm vindo a crescer também com algumas aquisições estratégicas que têm feito em algumas áreas. Portanto, eu acho que em termos de crescimento eles têm espaço por onde continuar e têm balance sheet que também os deixa continuar nesta jornada. Não deixa de ser provavelmente a questão mais importante. Portanto, eu acho que o ponto que o Alex levanta acaba por ser talvez o ponto mais importante, que é quando estamos a investir numa empresa destas que tem já este tipo de tamanho e que para gerar e justificar os preços é preciso perceber mesmo a sério o crescimento, porque quando são empresas mais pequenas depois torna-se mais fácil o crescimento e eu acho que é uma questão crítica. Portanto, meus amigos, vou
vou ter que ir para a conclusão. Tivemos hoje aqui infelizmente, porque a discussão está a ser deliciosa, tivemos hoje aqui um episódio brutal, onde tenho mesmo a agradecer a generosidade e o tempo do Tiago, do Alexandre e do Rui, e acima de tudo a agradecer por nos deixarem entrar dentro da vossa cabeça e perceber como vocês pensam sobre investimentos. E hoje abordámos 4 empresas muito diferentes. A Rio Tinto, uma empresa mais do estilo pagadora de dividendos, no campo das commodities. Falámos da Berkshire Hathaway, que é uma empresa super diversificada, quase como um fundo /ETF. Falámos da Apple, que dispensa apresentações, mas é uma empresa de tecnologia /consumer goods, e falámos da Adobe, que é uma empresa mais tradicional do campo do software. Eu acho que, em geral, ficou aqui quase em todas uma watch list, digamos assim, com alguns riscos, com algum potencial de retorno, e acaba por ser depois uma decisão um pouco mais subjetiva, não é? Depende de cada um, da vossa composição de portfólio, e eu posso dizer que eu, pessoalmente, Berkshire Hathaway, Apple e Adobe são empresas que neste momento, quer dizer, a Adobe não está na minha portfólio, mas a Apple e a Berkshire está, e claramente neste momento eu meteria elas na watchlist. A Adobe também vai para mim para a watchlist. Portanto, meus amigos, muito obrigado pelo vosso tempo, muito obrigado pela vossa generosidade, e agora para vocês que estão aí desse lado a ver, comentários, enviem. Também gostava de saber se vocês comprariam ou venderiam algumas destas empresas. Obrigado e até ao próximo episódio. Obrigado por me teres ouvido. Se gostaste do episódio de hoje, subscreve, deixa a tua review e partilha-o para que este podcast possa chegar a cada vez mais pessoas. E claro, acompanha-me no Instagram, @dani.pimentel, e envia-me uma mensagem a contar o que achaste. Para saberes mais sobre mim e encontrares informação adicional de cada episódio, visita o meu website www.danielpimentel.pt. Atenção! Todas as opiniões expressas por mim e pelos meus convidados são apenas por efeitos educacionais, não são recomendações de investimento e não reconhecem as tuas condições financeiras específicas.